Estão reclamando para chamar o árbitro de vídeo. Seu juiz, vai olhar. Pra que tem árbitro de vídeo? O Campeonato Carioca tem que acabar. Acaba, Carioca. E o futebol feminino depende de vocês para sobreviver. Um quarto árbitro ofender racialmente um jogador é de dar nojo. Vocês são demais, cara. Salve, salve! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à 10ª edição do podcast Chuteira Ativista. Eu sou Guilherme Medeiros e neste programa vamos falar sobre a volta do público nos estádios brasileiros. Antes de apresentar o Reni, que já está conectado aqui comigo, alguns recados importantes. Você pode nos seguir nas redes sociais. Estamos no Twitter e no Instagram como @chuteiraativista. Você também pode nos ouvir pelo YouTube, se inscrever no nosso canal, Chuteira Ativista, deixar o like e o comentário. E você pode ouvir o Chuteira Ativista nas principais plataformas de podcasts. Reni Ravanelli, bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo. Como você está? Dê o seu oi. Fala, Gui. Bom dia, boa tarde, boa noite a você, para todos os nossos ouvintes, todas as nossas ouvintes. Vamos que vamos aqui para a 10ª edição do Chuteira Ativista, a primeira, Gui, que podemos dizer que está sendo apresentada por dois jacarés vacinados aí, que beleza! Eu confesso que ainda vou ter que me acostumar com essas escamas aqui todas, mas tudo bem, vamos acostumando. Brincadeiras à parte, já seríamos todos répteis ou mamíferos vacinados contra a Covid-19 se tivéssemos um presidente da República que prezasse pela vida das pessoas. Bom, Gui, antes da nossa tradicional introdução, acho que já até ficou tradicional, que os nossos ouvintes já se acostumaram, queria propor uma coisa diferente hoje para a gente começar o assunto. Que tal uma incursão nostálgica pela última vez que fomos ao estádio de futebol? Gui, você primeiro, qual foi sua última experiência no campo? Olha, Reni, antes de falar até da minha última experiência no estádio, vou falar da experiência que está sendo o meu couro aqui, a minha pele de jacaré. Tá complicado esse processo de metamorfose, né? 10 dias já que eu tomei a primeira dose, então o processo está complicado, né? E é aquilo, né, gente? Vacina no braço e fora Bolsonaro. Reni, o meu último jogo no estádio de futebol foi no dia 30 de janeiro de 2020. Parece que tem mais de 10 anos isso já. Foi um Santos 2, Inter de Limeira 0. O Santos ainda era comandado pelo Jesualdo Ferreira, técnico português que teve uma passagem breve pelo Peixe. E algumas coisas curiosas daquele jogo, Reni. Os 2 gols foram marcados pelo Raniel, atacante do Santos, que passou por problemas terríveis no ano de 2020. Teve a situação do filho, teve Covid, depois teve trombose, está voltando aos pouquinhos a jogar aí pelo Alvinegro da Vila Belmiro, e a gente torce para a recuperação do Raniel. Que bom que ele está nos gramados. E aí, Reni, para finalizar, outra curiosidade, a Inter era comandada pelo Elano, ele mesmo, o técnico da Inter era o Elano, Reni. E o Lucas Braga, que hoje está se destacando no Santos, esteve entre os titulares da Inter naquele jogo. Então, 30 de janeiro de 2020, repito, parece que já faz mais de 10 anos, Santos 2, Inter de Limeira 0. Mas e você, Reni? Qual foi a última vez que você foi a um estádio de futebol? Olha, Gui, a última vez que eu fui a um estádio foi às portas mesmo da pandemia. Foi no dia 10 de março de 2020. Infelizmente, não foi um jogo do meu Botafogo de Ribeirão Preto, o que me dá ainda mais saudade do estádio Santa Cruz. Mas foi uma partida que eu posso dizer que é dos sonhos para qualquer torcedor sul-americano. Eu assisti um jogo do Boca Juniors em La Bombonera, lotada. Eu estava em Buenos Aires em viagem de férias, eu fui para lá sabendo que ia ter esse jogo, Boca e Independiente Medellín.
Mas eu sabia que era muito difícil conseguir ingresso, porque afinal, em La Bombonera cabem 50 mil pessoas, não é pouco, mas o Boca tem 4 ou 5 vezes esse número de sócios, né? Então eu fui meio desesperançoso, mas quando eu cheguei no hostel e falei para a atendente do hostel que eu estava hospedado, que queria ver o jogo, ela lembrou que tinha um amigo que não ia nessa oportunidade e estava vendendo o ingresso dele para essa partida, 3 mil pesos, eu ouvi, o que dava quase R$300 na cotação da época. Claro que eu pensei, caramba, é uma grana, mas levei em conta uma frase do meu querido pai: mais vale um gosto que um dinheiro no bolso. E acabei indo conhecer La Bombonera, foi inesquecível, 3-0 pro Boca, e teve até uma grande festa na entrada, Gui, porque foi o primeiro jogo do Boca depois que ganhou o título argentino com um gol de Carlitos Tevez nos minutos finais, tirando a taça do rival River Plate. Então a torcida estava ensandecida. E só para completar, eu tinha planos também para ver um jogo do Racing no El Cilindro. Eu comprei o ingresso para ver esse jogo, mas não deu 3 dias depois do jogo do Boca, e o governo argentino, acertadamente, claro, vendo os primeiros casos pipocarem, começou a fechar todos os espaços que favorecem aglomerações por causa da Covid-19, mas fica para uma próxima. E a gente quer saber de você, nosso ouvinte, qual foi a última vez que você foi ao estádio de futebol? Vai lá no nosso Instagram, @chuteirativista, e deixa para nós o seu relato, a sua nostalgia também. Que coisa, né, Reni? Parece que tudo isso aí já faz um baita de um tempo, e não faz tanto tempo assim, né? Eu fui no estádio na última vez há 1 ano e 7 meses, praticamente. Você há 1 ano e 5 meses. Então, nossa, incrível como tá passando muito devagar esses tempos pandêmicos. Vamos então, Reni, para a nossa introdução, a já habitual introdução que o nosso ouvinte está acostumado. No dia 29 de julho, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciou um plano gradual de retorno das atividades, que ainda prevê a volta de 100% do público nos estádios de futebol a partir de outubro. Em setembro, a previsão é de liberar 50% da capacidade. Por essa época, só entraria no estádio quem estivesse completamente vacinado e usando máscara o tempo todo. A previsão, nessa altura do campeonato, parece otimista demais, já que a variante Delta do coronavírus sacode o Rio de Janeiro. E o próprio prefeito, Eduardo Paes, veio a público para dar um passo atrás sobre as pretensões de flexibilização. A gente sabe e está vendo um aumento do número de casos. Atenção, porque se é um aumento absurdo, né? A gente tem que, ao contrário de fazer o planejamento da abertura, vai ter que retroceder. Mas então, variante Delta, período de inverno, frio, nós ainda não estamos numa situação de está tudo resolvido. Não está. Enfim, se pareceu que eu comuniquei isso, se pareceu que eu quis dizer isso quando anunciei um calendário de planejamento, não era essa a minha intenção. No Rio, o Flamengo é insistente e quer público desde já. No fim do mês passado, o rubro-negro enviou uma solicitação para receber público no dia 18 de agosto, jogo de volta das quartas de final da Libertadores contra o Olímpia, no Maracanã. A diretoria tinha a expectativa de ter a liberação de 30% da capacidade do estádio. Entretanto, o clube ficou insatisfeito com a ocupação disponibilizada e a alta restrição. Segundo a diretoria, os custos para organizar o evento, seguindo os protocolos estabelecidos, seriam altos. Assim, a alternativa que o Flamengo encontrou foi levar a partida para o estádio Mané Garrincha, em Brasília. Falando agora sobre Belo Horizonte, os estádios de futebol em BH, capital mineira, poderão receber 30% de público nas arquibancadas. A liberação foi confirmada no dia 27 de julho pelo prefeito e atleticano, né, ex-presidente do Galo, Alexandre Calil. De acordo com a prefeitura, haverá um protocolo sanitário rígido que tem o objetivo de minimizar a possibilidade da circulação do coronavírus entre os torcedores.
quem apresentar teste negativo para a doença com espaço de 72 horas antes do jogo poderá ter acesso ao estádio. Não é necessário estar vacinado. Além disso, o secretário municipal de saúde da capital mineira, Jackson Machado Pinto, detalhou outras ações preventivas. Ocupação máxima de 30% de cada setor do estádio. Todos os portões dos estádios deverão ser abertos. A venda de ingressos será exclusiva pela internet. O nome e o telefone do comprador, de todos os compradores, deverão ser fornecidos, porque isso permite que a Secretaria Municipal de Saúde faça o rastreamento de eventuais casos positivos. E agora vamos falar um pouquinho do estado de São Paulo e o que a Conmebol e a CBF estão planejando para o retorno do público. Em 11 de agosto, o governador de São Paulo, João Dória, afirmou que não irá antecipar a data para a volta do público nos estádios no estado. A previsão do retorno é somente em 1º de novembro. O impeditivo, segundo Dória, vale também para o Superclássico Brasil-Argentina, na Neoquímica Arena, marcado para 5 de setembro, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Vamos manter o calendário como está, não haverá antecipação de público, liberação de público para os estádios de futebol, fora do prazo que já foi orientado. E tampouco para o jogo agora de setembro, não haverá presença de torcida no estádio onde a seleção vai se apresentar. Por sua vez, a Conmebol publicou um protocolo de recomendação da volta do público. De acordo com a entidade, o retorno das pessoas aos estádios deverá ser autorizado por cada Ministério da Saúde ou autoridades de cada país que recebam jogos da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Enquanto isso, a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, estuda utilizar os jogos das quartas de final da Copa do Brasil como um projeto piloto para o retorno da torcida, com limite de público, variando entre 10% e 30% da capacidade dos estádios. Ô, Reni, já a gente vai ampliar a discussão para outros cantos do Brasil, mas eu quero te ouvir sobre essas programações, né, umas mais, outras menos definidas, nas principais praças esportivas do Sudeste. Gui, para a gente ver que tem poucas, de fato, definições. Eu queria até começar, a gente está gravando numa sexta-feira 13, aliás, você tem medo de filme de terror, Gui? Olha, confesso que se eu ver um filme de terror no cinema é um pouquinho mais tenso. Aqui em casa não, né? Põe no mudo, tampa a cara, é mais de boa. Agora, no cinema, confesso que dá um medinho. Mas filme é bom de terror, né? Não essas porcarias também que os caras lançam. Tem cada porcaria. Mas eu só situei aqui a data porque justamente ontem, o Fluminense jogou pela Libertadores, empatou em 2-2 com o Barcelona de Guayaquil. E esse jogo do Flu não teve público. Não teve público porque a prefeitura decidiu não autorizar a presença de público e fez muito bem de não fazer isso, né? Porque a variante Delta, como a gente já mencionou brevemente na introdução, está se alastrando pelo Rio de Janeiro. No Brasil, são pelo menos 570 casos confirmados, e desse total, mais de 200 foram registrados no Rio de Janeiro. A própria prefeitura, no dia que estamos gravando, emitiu um documento para falar que a cidade é o epicentro da variante Delta do coronavírus, que teve origem lá na Índia. Então, muito acertada essa decisão da prefeitura do Rio. E, assim, eu não... Ouvindo o Eduardo Paes, é melhor que a gente ouça 1000 vezes, voltou atrás, mas que tenha decisões corretas de voltar atrás, do que por medo de uma crítica ou não, manter uma decisão que vai colocar em risco a saúde das pessoas. Eu queria até começar por esse final, que a gente estava discutindo Conmebol e CBF, você leu ali muito bem, que tinha uma questão envolvendo o STJ, envolvendo Flamengo e Atlético Mineiro. O Flamengo
conseguiu uma liminar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, do presidente do tribunal, Otávio de Noronha, conseguindo a volta do público aos estádios. Claro que a decisão é soberana da Prefeitura do Rio. Conseguiu para os jogos do Brasileirão e da Copa do Brasil, contrariando, inclusive, a CBF, que a CBF estava propondo o quê? O Conselho Arbitral da CBF, prevendo o retorno de público apenas quando, no mínimo, 80% das cidades que possuem clubes na Série A tivessem essa possibilidade, né? Mas o Flamengo aí se adiantando mais uma vez. A gente mencionou há pouco a pretensão de levar o jogo contra o Olímpia da volta para o Mané Garrincha, e lembrando que já teve um jogo do Flamengo no Mané Garrincha, justamente na rodada anterior da Libertadores, contra o Defensa e Justiça, que colocaram à venda de até 18 mil ingressos, mas compareceram pouco mais de 5 mil pessoas, né? Agora, falando do Atlético Mineiro, o Atlético conseguiu a mesma liminar do STJD, não poderia ser diferente, só que a direção do Galo, em respeito ao acordo com a CBF, ela descartou o retorno nos jogos dos campeonatos nacionais. Só que segue com a pretensão de, contra o River Plate, pela Libertadores, fazer esse jogo com público. Eu me incomodo um pouco com essa postura do Flamengo, e aqui a gente não tem vergonha de se indispor com ninguém, respeito à torcida do Flamengo, tamanho, a representatividade do clube, mas encaro que é um passo maior com a perna e um passo até egoísta por se dar sozinho. A gente vê o Galo aí, e eu não estou falando daquela rixa do Galo e do Flamengo, do Zé Roberto Wright, não, e das expulsões, né? Eu não estou nem falando disso. Mas o Galo dando um exemplo um pouco melhor nesse sentido. E Gui, o que você está achando dessas discussões em torno do retorno aos estádios de futebol das torcidas, dos torcedores? O Reni, lendo o nosso roteiro aqui, ouvindo você falar também, é tudo muito confuso, né? É uma bagunça, os caras meio que não sabem o que querem fazer, um lugar pode, outro lugar não pode, um lugar é tantos por cento, um lugar é X%, então é tudo muito confuso, bagunçado, é difícil até para a gente que faz o podcast entender o que vai ser essa volta do público. E você falou, né, Reni, sobre o Flamengo, a nossa rixa aqui é com a atual diretoria do Flamengo, capitaneada pelo presidente Rodolfo Landim, um típico empresário predatório que quer passar por cima de tudo, quer passar por cima de todos, e não com a instituição Flamengo. É aquilo, o dirigente passa, o dirigente vai embora, o clube fica para sempre. Mas, Reni, uma coisa que me incomoda nessa coisa do público é a gente, não eu e você, né, mas o pessoal, no geral, esquecer que a final da Libertadores do ano passado entre Palmeiras e Santos foi disputada com o público. Tinha a torcida do Palmeiras, tinha a torcida do Santos. Ah, mas eram convidados. Ah, mas eram 5 mil pessoas. Gente, é torcida. Não tem o que argumentar. Tinha público quando a gente não tinha nem 1% da população vacinada com primeira dose, né? Porque afinal foi no dia 30 de janeiro de 2021. A vacinação no Brasil começou no dia 17 de janeiro. Então era um espaço muito curto e não era hora de ter público. Na própria Copa América, Reni, chegou a final, a gente viu o público, foi uma bagunça, os caras definiram o público faltando 2 dias por aí para a final entre Brasil e Argentina, então é confuso, Reni, é confuso, é estranho, e aí nem eu consigo montar uma argumentação decente, eu acho tudo muito bagunçado, um passeio, como diria Galvão Bueno, no 7-1. E lá vem mais, olha a bola tocada, virou passeio! E você falou de uma coisa que é importante, o desequilíbrio, né? A questão da isonomia. A gente sabe que a CBF está planejando eventos testes na Copa do Brasil. Eu peguei um confronto aqui que pode ser interessante. Santos e Atlético Paranaense. O primeiro jogo está marcado para a Arena da Baixada, em Curitiba, e provavelmente terá público. Só que o jogo da volta na Vila Belmiro provavelmente não vai ter público, porque aqui em São Paulo não pode ter público, no estado de São Paulo inteiro, não pode ter público antes do dia 1º de novembro.
e o jogo da volta está marcado para o dia 15 de setembro, né? Só também colocando aqui, houve um remanejamento das datas dos Jogos da Copa do Brasil em função da convocação da seleção brasileira pelo Tite. Então, um jogo vai ter torcida e o outro não. Na Libertadores isso aconteceu, entre Flamengo e Defensa e Justiça. E por mais que seja um público menor, é torcida. Então você causa um desequilíbrio na hora da disputa, Reni. É o que eu acho. E aí, para finalizar, eu quero te emendar uma pergunta. Está na hora, Reni, de fato, do público voltar aos estádios aqui no Brasil? Fez muito bem de botar esse ponto, Gui, da paridade de armas, né, da justiça. Como assim um time teria público na sua casa e o outro joga sem, né? Cria uma desigualdade esportiva que, apesar de a gente estar um tempão sem torcida nos estádios, a gente sabe muito bem que a torcida faz diferença. Não faz milagre, mas faz diferença no desempenho de uma equipe. Olha, Gui, é uma questão muito complexa e é bom que a gente traz à tona, pelo menos para discutir e ver os argumentos pró e contrários, para pelo menos colocar na mesa. Acho que é a hora de fazer isso passado um tempão de pandemia. Gui, eu acho o seguinte, assim como se fez protocolos sanitários para que houvesse o retorno do futebol nos gramados, né, esportivamente, os campeonatos, eu acho que também a gente precisa de um conselho médico para elaborar um protocolo universal para o retorno dos torcedores. Eu acho que esse é um primeiro ponto, né? Seja vacinação, seja testagem, eu acho que não pode ser cada um de um jeito. O segundo ponto que eu penso, a gente ouviu o secretário de Saúde de Belo Horizonte, e ele não falou ali, mas ele falou em outra oportunidade, que os torcedores, que não vai ter transporte público até o estádio, os torcedores vão ter que se virar. Eu fico pensando assim, não estou falando que isso é uma medida acertada ou não, sem avaliá-la individualmente, mas isso cria uma outra desigualdade, né, dentro desse Brasil de desigualdades, né, que a gente viu. Tem até, acessei há pouco um trabalho coordenado pela Raquel Ronick e outros 2 colaboradores da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, mostrando um mapa da cidade de São Paulo, há poucos meses atrás, onde estavam concentradas as hospitalizações e óbitos pela Covid-19 e onde estavam concentradas as vacinas aplicadas, maior quantidade. E, para surpresa nenhuma, a maior quantidade de vacinas aplicadas estava no centro, né? E ao passo que se afastava do centro, diminuía a quantidade de vacinas aplicadas e aumentava os óbitos e as hospitalizações, reflexo, claro, da grave desigualdade social que temos no Brasil, os serviços públicos que não chegam às periferias, a criminalidade que a polícia trata diferente nas franjas das grandes cidades. Enfim, uma coleção de fatores que a gente tem que ter muito cuidado para falar, mas que eles existem e a gente sabe. Mas aí, em Belo Horizonte, não ia ter transporte público para o estado, se vira para ir para lá. Quer dizer, criando uma desigualdade extra, a mais. Mas isso foi um parênteses. Eu acho que a questão tem que ter um protocolo único. Mas eu acho que a gente tem que ficar atento a essa injustiça que você apontou. Tem que voltar para todo mundo e todo mundo ter a oportunidade de ter torcedor. É isso. Agora, quando teremos condições disso, está muito indefinido, porque a variante Delta está começando a se espalhar pelo Brasil, são 12 ou 13 estados que já a registram, então teria que ser um retorno uniforme. Para ser justo, tem que ser igual para todo mundo. Você tocou num ponto importante que Reni, todo mundo, essa igualdade, né? Voltar tudo junto. Isso me lembra essa volta apressada, a própria Premier League, o campeonato inglês, que é um modelo de exemplo para o mundo todo. Claro, a gente não tinha vacinação em novembro de 2020,
mas a Inglaterra apressou o retorno do público na ocasião, e a gente tinha, Reni, metade dos times jogando com torcida e a outra metade não. Foi um período pequeno do campeonato, porque, óbvio, esse retorno apressado acabou não dando certo, e os casos na Inglaterra voltaram a explodir. Mas, por exemplo, cidades como Londres e Liverpool tinha público. Agora, Manchester e Birmingham, que é onde fica o Aston Villa, não tinha público. Então, causou um pouco de desequilíbrio na disputa do campeonato. Aí, lá no final, já com a população inglesa, não devidamente, mas com uma boa parcela da população da Inglaterra vacinada, a gente teve nas últimas 2 rodadas público nos estádios. Então, cada time pôde fazer um jogo com a sua torcida. Aí, olhando para o Brasil, Reni, nós temos pouco mais de 20% da população totalmente imunizada, né, com as 2 doses ou com a dose única da vacina da Janssen. Então, eu acho que ainda é complicado imaginar o público voltar, mesmo com protocolos. Eu tenho até dúvida, Reni, se quem faz o protocolo também... Acho que não adianta ser um médico ali da CBF, que também tem o seu patrão ansioso para ter o público. Então, faz um protocolo aí que dê o mínimo de segurança. A gente sabe que não vai dar. Então, a pandemia aqui no Brasil, por mais que a vacinação tenha acelerado um pouco, a gente vê que eu e você finalmente tomamos as nossas primeiras doses. A pandemia não está tão controlada, né? Surgiu outra variante, a variante Delta, que chegou no Brasil. Então, eu acho que com o estádio aberto, recebendo público, pode ajudar a aumentar bastante os casos, como aconteceu na Inglaterra até durante a Eurocopa. Nós vimos na Eurocopa o estádio de Wembley lotado. E essa questão do estádio, Reni, eu acho que é mais um exemplo de gestão horrorosa que o Brasil tem feito com relação à pandemia, e isso não se limita só ao presidente Bolsonaro, não. Aqui em São Paulo, nós tivemos o Dória, em maio do ano passado, criando um livro de colorir, uma cidade é vermelha, laranja, é amarela, e os critérios ali são qualquer coisa menos de saúde, porque o shopping está aberto desde o Dia dos Namorados do ano passado. O shopping está aberto. O bar abriu em agosto do ano passado. Tanto o bar quanto o shopping, Reni, abriram antes das escolas. Então, a gente está... Cara, é um reflexo do quão torto é a gestão da pandemia no Brasil. Bar, shopping center, estádio de futebol, podendo ter o público antes das escolas, Reni. Então, eu acho isso terrível. A questão das prioridades, certamente nenhum gestor acertou no Brasil. E eu queria destacar, reforçar uma coisa para o nosso ouvinte entender. A gente entra nessa discussão, alguém vai falar, mas o shopping está aberto, mas o bar está aberto. E aí eu lembro de uma outra comparação que é a seguinte, das manifestações dos verde e amarelo e dos vermelhos, o tratamento que a polícia dá. A polícia joga a bomba nos vermelhos e a polícia acompanha, em alguns casos até tira selfie com os verde e amarelos. Com taco de beijo. E não é que os vermelhos querem que a polícia jogue bomba no verde e amarelos. Pelo contrário, o que eles querem é que a polícia os acompanhe normalmente, como faz na outra. Então, quer dizer, não é porque o bar está lotado que eu quero um estádio lotado. Não é esse o pensamento. A gente quer um ambiente seguro em todas as condições. Essa discussão ficou apimentada em São Paulo porque o governo paulista pretende flexibilizar as restrições a partir do dia 17 desse mês, 17 de agosto, permitindo que bares, restaurantes, comércios e serviços atendam o público com 100% da capacidade e sem horário limite de funcionamento. Outra coisa que vai entrar no pacote, também serão permitidos eventos corporativos, como feiras, congressos e conferências, além de eventos sociais, como formaturas, jantares e festas, também sem limite de público. Aí eu acho que entra um questionamento importante. Mas pode essa quantidade de eventos, se não pode o futebol? Até acho que o estádio de futebol, por ser um espaço aberto, oferece maiores condições de segurança do que eventos fechados como esses aí.
Só que tem uma coisa também. O quanto um jogo de futebol, né, mobiliza, porque ninguém vai ir até um estádio de futebol de teletransporte, né? As pessoas têm que chegar ao estádio de um jeito, aí pegar uma fila, porque pelo menos lá a cultura da torcida do meu time é todo mundo entrar junto, faltando 10 minutos, né? Eu gosto até de entrar 1 hora antes do jogo, né? Mas todo mundo entra juntinho. Então, a gente tem que definir isso bem, em termos de protocolos, e como você disse, não pode ser alguém interessado, alguém com muitos interesses aí, difusos, que não da saúde, para formular, precisa ser uma comissão realmente técnica. Agora, o que eu acredito também, Gui, você falou muito bem que a gente ainda está com uma vacinação muito lenta no país. Agora, eu acho que a gente pode usar de referência aquele estudo em Serrana, que foi da imunização em massa da população, né, com a Coronavac. E a Coronavac, com essa imunização em massa, fez cair 95% das mortes na cidade do interior de São Paulo. Fez os casos sintomáticos de Covid caírem 80%, as internações 86% e as mortes 95%. O estudo mostrou que com 75% das pessoas, né, a queda na incidência do vírus cai drasticamente. Então, sob esse aspecto, eu levanto uma bola aqui. Se a gente conseguir reproduzir nos microambientes das festas de formatura ou dos estádios um contingente de pessoas, a cada 4, 3 estejam vacinadas, eu creio que a gente caminha para uma segurança, segundo esse estudo do Butantan. E aí, complementarmente, o uso de máscara e etc. E uma responsabilidade muito grande do clube e da administração do estádio, no caso dos estádios que têm as administrações privadas, de achar uma maneira de organizar essa fila, essa compra de ingressos, e que não burlem e que não inventem o cartão de vacinação, porque a gente viu na final da Copa América que teve muito espertão ali falsificando o teste, né? Que seria um grande aliado também nessa volta. Exatamente isso. Muita gente vai falsificar o PCR, né? O que a gente viu na Copa América vai ser reproduzido logo, logo. Reni, é uma questão difícil, como você falou, é tudo muito complexo, mas eu acho que discutir sobre como ou quando as pessoas devem voltar ao estádio de futebol, eu acho que é válido, e a gente não está aqui também querendo que o povão volte, né? Tem uma coisa que me deixa pé da vida, é o bar, o shopping abertos antes das escolas. Isso para mim vai ser um negócio que eu vou ter dificuldade para contar, não sei, para filho, para neto no futuro. O bar e o shopping foram abertos antes das escolas. Marinho, eu acredito no seguinte, esse ano, apesar dos esforços que CBF e Conmebol estão fazendo para já colocar público, eu acho que os campeonatos estaduais do ano que vem vão ser uma oportunidade muito boa para testes, né, de volta do público, obviamente, como você falou, com capacidade reduzida, com o uso de máscara. É pouco provável o uso de máscara, né? Mas vamos tentar. Porque esse ano é um pouco complicado, Leni. Já foram, acho que 15 ou 16 rodadas, até perdi a conta de quantas rodadas já foram do Campeonato Brasileiro, já foi quase o primeiro turno inteiro. E aí no segundo turno vai ter público. Eu acho meio confuso isso aí. Se fizer nas últimas 2 rodadas, por exemplo, como aconteceu na Inglaterra, em que quase tudo estava encaminhado, né? Já tinha campeão, alguns rebaixados já estavam definidos também, eu acho que dá para fazer nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Mas acho o estadual uma bela oportunidade, Reni, para um teste mesmo, assim, das federações com a CBF, meio que uma aliança, né, que já existe, do público voltar nos estádios. Não sei o que você acha disso. Eu concordo, Gui. Eu acho que é uma grande oportunidade. Claro que os estados têm composições diversas, tamanhos diversos, mas creio que
principalmente naqueles menores, onde não há tanta distinção entre uma região ou outra do território, a gente teria essa tal isonomia, essa justiça para aplicar durante o campeonato inteiro para todo mundo. E aproveitando, falamos de outras praças esportivas, eu queria trazer justamente esse assunto. A gente está trazendo esse debate sobre a volta dos públicos justamente porque no final do mês de julho e nessas 2 primeiras semanas de agosto, isso começou a ser debatido pelo país. Falando um pouco agora da região sul, né, o Atlético, o Curitiba e o Paraná, eles se reuniram com a Prefeitura de Curitiba para tratar justamente do assunto. E como a gente falou lá no começo, poucas definições por enquanto. O decreto atual da capital paranaense, válido até 18 de agosto, é que não pode ter público, mas vai ter uma revisão na próxima semana, e o que eles têm apontado lá é que a operação precisa envolver a capacidade de visão do público, logística para evitar aglomeração e testagem. Então, nada muito certo ainda também. Em Porto Alegre, a Câmara de Vereadores de Porto Alegre aprovou um projeto para liberar até 25% de público em eventos esportivos. Só que o governo gaúcho estava segurando isso um pouco mais e estava justamente esperando o resultado de um evento teste que realizou, com autorização dos órgãos sanitários, uma casa de eventos, seguindo os protocolos previamente estabelecidos, promover uma confraternização para mais de 500 pessoas. Antes e depois, o público presente foi submetido a teste de Covid para avaliar as condições clínicas. Então, também está aguardando o governo gaúcho para ter uma definição. Falando agora sobre o Centro-Oeste, na semana passada, dia 6, os representantes de Atlético Goianiense, Goiás e Vila Nova, além da Federação Goiana, se reuniram com a Prefeitura de Goiânia para ver essa questão, a possibilidade de volta do público. O encontro teve ali duração de mais de uma hora e meia, eles ficaram discutindo. Serviu para os clubes expor, para que os clubes expusessem seus argumentos, né? Sobretudo os favoráveis, mas nada de definição. Ainda também uma comissão vai fazer um levantamento, elaborar um estudo sobre essa possibilidade e elaborar os protocolos de segurança. Lá em cima, Pernambuco está discutindo e vai bater o martelo no dia 20 de agosto se vai liberar público para Brasil e Peru na Arena Pernambuco pelas eliminatórias. Então é outro caso em discussão. Ainda não vi nada sobre jogos do esporte, do Náutico, mas nesse aspecto já há uma discussão instalada ali em Pernambuco. O secretário de Turismo e Lazer justamente estava fazendo essa avaliação. Inclusive lá eles iam tentar implementar um aplicativo para monitorar. Eu acho que é curioso. E só para terminar o meu giro aqui pelo país, lá na Bahia, o governo baiano, nas primeiras sinalizações, é o que a gente tem por hora, né? Sinalizações, deve tornar imprescindível a vacinação para o público em geral. E o Bahia vai fazer seguindo uma norma técnica atualizada da CBF, vai permitir que 25 sócios sorteados entrem no próximo jogo do clube. Mas 25 sócios não é nada, né? Não é nada, nenhuma liberação, nem nada, e tampouco o Estado pensando em alguma coisa avançada. Quer dizer, os estágios, né, de desenvolvimento dessa questão estão pouco avançados pelo país, pelo que a gente vê, né? Está no estágio inicial, com um ou outro tomando a frente, e também a CBF, essa proposta que é até interessante do público na Copa do Brasil, mas eu ainda acho temerário porque, repito, a gente tem pouco mais aí de 20% da população totalmente imunizada com a vacina, né? A primeira dose até que está andando bem, já tem mais da metade, mas a segunda ainda está patinando bastante. Então, se você, fica aqui o aviso, tá? Se você não tomou a segunda dose, por favor, tome a segunda dose, meu amigo, minha amiga.
se vacine para você poder ir ao estádio de futebol e poder fazer suas coisas normalmente no futuro muito próximo. Reni, antes de ir para o que você viu, você quer falar mais alguma coisa? Só destacar um último ponto, Gui, que você já recordou, né? A pretensão da CBF, né? Trabalha com a ideia de testar o retorno da torcida aos estádios nas quartas de final da Copa do Brasil, partidas de ida previstas em 24, 25 e 26 de agosto, com as voltas em 15 de setembro. E um último apontamento, Gui, corroborando a sua ideia do retorno tardio das escolas diante da reabertura de outras coisas que são importantes também, mas educação, né, é a base de um país. Que coisa, né? Um país que não fez testagem em massa, não monitorou os casos como deveria, enquanto o governo federal, estados e municípios, uns poucos municípios fizeram esse controle, esse monitoramento. Araraquara, um destaque positivo, né? Mas, para voltar ao futebol, essa questão está em pauta, né? Esse tema está em pauta, da testagem, do acompanhamento dos torcedores antes e depois dos eventos, como a gente viu aí, né? Testagem lá em Porto Alegre, antes e depois do evento, né? Que coisa, né? O futebol, tem uma frase do Milton Neves, que o Milton Neves fala que o futebol é a coisa mais importante dentre as menos importantes. Só que ele não pode ser tratado do país como uma coisa à parte, como um mundo à parte, por mais que o simbolismo que ele tenha no Brasil, né? Quer dizer, a gente vai implantar para o futebol que a gente não implantou para salvar a vida das pessoas, o que me faz duvidar que isso de fato vai ser implantado. Já que a gente não fez para o essencial, né? A gente vai fazer para o futebol. Enfim, sintomas de um país doente e que perdeu muita gente que poderia ter sido salva, mas vamos para o nosso O que você viu de hoje. Reni Ravanelli, o que você viu nesta semana no esporte, na política ou em qualquer outra coisa? Olha, Gui, a gente já abordou o assunto terceira via aqui, né? Mas eu sempre gosto de voltar ao tema. Voltar ao tema porque os partidos da centro-direita, que em geral têm os setores da grande imprensa têm uma predileção por esses partidos, né? Eles estão se mostrando cada vez mais rachados, e vou dar 2 exemplos. O primeiro é do Democratas. Porque a CPI da pandemia aprovou uma acariação entre o deputado Luiz Miranda, que denunciou irregularidades no contrato da Covaxin diretamente ao presidente Jair Bolsonaro, que prevaricou porque não avisou, não tomou atitudes devidas nesse caso, com uma acariação com o ministro da Previdência, Onyx Lorenzoni, que, em vez de ir atrás das denúncias, foi correr atrás do denunciante para desmerecê-lo. E os dois são do DEM, né? Um do Distrito Federal e o outro do Rio Grande do Sul. Outro partido muito querido por uns aí, o PSDB. O PSDB rachou, Gui. Rachou na votação do voto impresso, da PEC do voto impresso. Rachou o elenco. Rachou o elenco. Rachou o ninho tucano. E também na votação da mini-reforma eleitoral, da aprovação da volta das coligações, que espero que o Senado derrube, assim como a Câmara barrou o Distritão, né? Contrariando posições históricas do PSDB, a maioria da bancada votando a favor desses projetos. Então, quer dizer, eu torço para que exista uma terceira via, eu torço, mas com esses aí não dá. E você, Gui?
O que você viu nessa semana? Antes, eu quero dar uma sugestão, viu? No momento, 13 de agosto de 2021, dia que estamos gravando, A Terceira Via nada mais é do que um filme de ficção. Então fica aí para os roteiristas, para o diretor de cinema, rodar o filme Terceira Via. Reni, as Olimpíadas contaram histórias assim incríveis de atletas de vários países, mas focando no Brasil, as histórias da Rebeca Andrade, da Fadinha, são coisas realmente espetaculares, mesmo a gente sendo contra a maneira que aconteceu as Olimpíadas. É óbvio que a gente assistiu, claro que a gente torceu para a maioria dos atletas brasileiros, com exceção de um ou outro negacionista aí, que diz que foi roubado ainda por cima. Mas o que me incomodou, Reni, durante a cobertura das Olimpíadas é que falaram muito pouco da Covid em Tóquio. A Olimpíada, no dia do encerramento, acho que do sábado para o domingo, Tóquio registrou recorde de casos, mais de 4 mil casos de Covid. Então, esse vai ser o tal legado olímpico em Tóquio. Outra coisa, Reni, olha, Cuba terminou, na verdade, com 7 medalhas de ouro, igual ao Brasil, 3 medalhas de prata e 5 medalhas de bronze, com apenas 69 atletas. É a menor delegação cubana desde 1960, e Cuba conseguiu um resultado espetacular, Reni. Então, a gente sempre fala, né? Imagina se não fosse o embargo. Então, a gente deixa sempre o recado para aquele que disse que Cuba não tem humorista. Além de humorista, Cuba tem pugilista, canoísta e gente muito boa também. E foi isso que eu vi, cara. Então, passou muito em branco durante a cobertura das Olimpíadas, Covid e o desempenho espetacular de Cuba. É isso aí, Gui. O esporte não tem que ser uma coisa apartada da vida, né? Assim como praticamente triplicou o número de casos, como em Londres houve greve de trabalhadores, como no Rio houve uma série de ações higienistas para tapar as populações de rua e outras desfavorecidas. Esporte não pode ser algo apartado. Fechou, Gui? Fechamos, Daniel. Chegamos aí ao fim da 10ª, hein? Lá décima, como o clube de futebol da Espanha era obcecado. Chegamos ao fim de lá 10ª edição do podcast Chuteira Ativista. E para encerrarmos, uma frase de José Ferreira Neto, o craque Neto, que resume a existência do podcast Chuteira Ativista. Acabou. Um abraço para todo mundo. Tem uma coisa que eu aprendi na vida: se a gente não se posicionar, a gente não merece estar aqui. 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 A gente não merece